Aquele homem só podia usar a mão para se mover, mas pôde invadir no banco de seguros desde embaixo do chão. Roubou muito dinheiro. Afinal, como ele pôde fazer isso? Joaquim é engenheiro eletricista. Alguns anos atrás, sua esposa e filha morreram em um acidente de carro. Ele também teve que usar em uma cadeira de rodas. A partir disso, ele ficava sempre triste e fumava cigarros. Morava com seu velho cachorro, mas sua vida foi mudada por uma família. Por causa da baixa renda, ele arrendou o segundo andar da casa. Esta mulher chamou-se Berta, era bonita e trabalhadora, mas a filha dela era um pouco silenciosa. Berta preparou o aniversário de Joaquim. Além disso, ela também dançou lindamente. Eles vivem em harmonia. Joaquim não estava mais sozinho. Naquele dia, ele ouviu que o vizinho estava a discutir. Com a curiosidade, ele usou um estetoscópio médico para ouvir. Eles falaram sobre um homem com deficiência. Falaram sobre ele. Então Joaquim fez um dispositivo de escuta telefônica. Ele ia lá para ouvir todos os dias. Ele também anotou palavras importantes. Por exemplo, nome ou data. No final, ele não só queria escutar, mas também espiar. Então ele fez um buraco na parede, inseriu uma câmera nele. À noite, Joaquim estava deitado na cama analisando meticulosamente. Eles só trabalhavam à noite, além disso, tiveram que escavar no chão. Na manhã seguinte, ele bebeu um café de Berta. Disse a ela para descer depois, ele mostrou a ela algo muito interessante. Joaquim desceu para o porão. Ele começou a retroceder o vídeo, testando as relações entre os personagens. Essas pessoas parecem estar trabalhando em um projeto. Joaquim assistiu ao vídeo com entusiasmo. Nesse momento, uma pessoa apareceu repentinamente na frente da câmera. Essa era Berta. Ela abordou Joaquim para impedir de ser descobertos. Além, um homem da câmera é o namorado dela. Joaquim estava profundamente magoado. Ao encontrar a Berta, ele tentou para não ser detectado. Ele descobriu um desenho na câmera. Por que eles estavam cavando buracos? Joaquim descobriu que a filha de Berta frequentemente falava com seu cachorro sozinho. Então ele projetou um dispositivo de escuta. Colocou a coleira do cachorro. Ao mesmo tempo, ele também soube que eles começariam no dia 24. O namorado de Berta, o líder, também era muito cruel. Se alguém falasse sobre as informações para outra, seria matado imediatamente. Joaquim ficou com tanto medo, decidiu chamar a polícia imediatamente. Naquele momento, o líder disse para seu subordinado: se você fosse policial, eu não teria medo. Eu tenho o ajude do xerife. No final, o subordinado foi morto pelo líder. Joaquim não se atreveu a chamar a polícia. Fingiu que nada aconteceu e tomando a bebida com Berta. Mas ele colocou o anestésico no álcool de Berta. Injetou a ela outra dose de anestésico. Usou uma corda para amarrá-la na cama. Os vizinhos estavam escavando um túnel para roubar banco. E também praticavam para abrir o cofre. O líder disse com os subordinados: os cofres 747 e 748 não podem ser tocados, porque o xerife disse que era o dinheiro do chefe do narcotráfico. Quem tocar vai morrer. Eles também prepararam explosivos para explodir o chão do banco. Mas este túnel passava pela casa do Joaquim. Então ele teve uma ideia. Berta falou que o líder não era uma pessoa má. Joaquim mostrou a ela a vídeo em que ele matou uma pessoa no grupo. Berta estava com tanto medo e chorou. Joaquim queria planejar para destruir a conspiração deles. Além disso, ele tentava praticar o movimento de tirar dinheiro. Ele começou a escavar o seu chão, fazendo uma tampa à prova de som. Ele disse a Berta que queria roubar dinheiro dos bandidos. Quando Joaquim estava dormindo, os ladrões tinham problema. O túnel deles foi bloqueado por um cano de água, porque o desenho não foi certo. Tiveram que começar no dia 25. Originalmente, tinham que usar um carrinho para armazenar dinheiro, mas no momento, eles tiraram uma caixa lacrada. Por isso, o plano de roubo de dinheiro de Joaquim foi quebrado. Ele pensou de outra maneira. Perfurou pelo seu chão. Depois de olhar para a câmera, ninguém estava lá. Ele desceu no túnel. Ele observou cuidadosamente o túnel. Acendeu as luzes. Em seguida, fechou a tampa do seu túnel. Joaquim queria ver como era o problema de encanamento, mas o perigo estava acontecendo com ele. Ao preparar ir para casa, alguém desceu no final do túnel. Joaquim tentou rastejar. Escondeu-se atrás de um túnel abandonado. Usou solo arenoso para se camuflar. Felizmente, eles só viram o túnel. Para confirmar que não houve problemas, em seguida saíram. Berta ainda estava dormindo. Ele deu um suspiro de alívio. Mas a filha de Berta desapareceu. Joaquim rastejou direto para o porão. Como esperado, ela descobriu sobre seu trabalho. A menina estava se escondendo na sala dos bandidos. Felizmente ela conseguiu fugir. O xerife era a pessoa por trás de tudo. Ele disse com o líder qual cofre não deve ser tocados, porque houve alarme neles.
Ele também levaria a patrulha da polícia naquele dia para outro lugar, e ele planejou isso, porque ele desejava obter o item no cofre 115. A menina não se atreveu a fazer um som. Depois, ela rapidamente rastejou de volta à casa de Joaquim. Joaquim a abraçou emocionalmente. O líder de repente chamou Berta. Joaquim disse a ela para o ajudar a mentir, mas Berta discordou. Então ele lhe deu uma gravação. A filha de Berta estava conversando com o cachorro. O líder costumava fazer coisas ruins com sua filha, que fez ela se tornava muito silenciosa. Berta estava extremamente triste. Joaquim disse que poderia ajudá-la a vingar. Ela concordou em ajudá-lo a mentir. Joaquim injetou nela um outro comprimido para dormir. Os bandidos terminaram de preparar os explosivos. Joaquim decidiu começar a agir. Ele voltou para o túnel para levar a dinamite no chão do banco. Em seguida, colocou-o ao lado do cano de água. Ele bateu o chão do banco com um martelo. Joaquim subiu para abrir o cofre 748 do chefe do narcotráfico. Este cofre estava cheio de dinheiro. Então ele rastejou rapidamente de volta, mas os bandidos se prepararam para explodir antes do esperado. Joaquim rapidamente voltou para o banco para se esconder. Os bandidos estavam aspirando a poeira. Joaquim só pôde continuar rastejando na poeira. Ele rastejou para cima no último segundo. Ele bloqueou seu caminho antes de ser descoberto. Neste momento, o cano começou a vazar água. Os bandidos ainda achavam que o buraco estava no chão do banco. Foi criado pelos explosivos deles. Eles começaram a vasculhar os cofres. O líder estava muito feliz, mas a água vazava do cano era cada vez maior. As pessoas no banco também puderam ouvir. Depois de verificar, eles descobriram que o cano de água estava completamente quebrado. Os assaltantes no banco queriam levar dinheiro, mas não tiveram a tempo. O líder rapidamente juntou todos os documentos e saiu. Joaquim queria salvá-lo, mas ele podia ser descoberto. Então ele escolheu desistir. Ele fechou a tampa do porão e deixando o bandido morrer. A água abaixo começou a derramar. Os ladrões no banco também não puderam escapar. Joaquim rapidamente limpou seu porão. Usou o objeto para pressionar firmemente a tampa e subindo à sua casa. Os bandidos decidiram abrir o cofre que teve um sino de alerta. Joaquim escondeu dinheiro no armário, deu a Berta mais uma injeção para dormir. Em seguida, lavou solo e areia em seu corpo. Quando a polícia chegou, Joaquim buscou-a. Ele disse que o chão de seu porão estava vazando água. Pensou que podia evitar as suspeitas. Mas ele foi descoberto pelo xerife. E ele estava discutindo com o líder. Em seguida, o xerife levou a polícia para a casa de Joaquim. Procurou, mas não encontrou nada. O xerife ainda achava que Joaquim era estranho. Então deixou o número do telefone para ele e saiu. Mas o líder também fingiu ser policial para entrar na casa de Joaquim. Neste momento, o xerife soube que o dinheiro do chefe de narcotráfico foi roubado. Ele ficou muito zangado, disse ao líder para procurar imediatamente aquele dinheiro. Joaquim enviou uma mensagem ao xerife. O líder usou sua arma e procurou a casa de Joaquim. Descobriu-se que Berta estava inconsciente. Joaquim disse que ele não soube nada. O líder bateu Joaquim. Neste momento o telefone dele tocou, era o xerife. O líder imediatamente questionou por que o xerife teve o número de telefone de Joaquim. Então ele amarrou o chefe de polícia. Quando ele estava prestes a matar Joaquim, ele disse o nome de um bandido. Disse que eles tiveram sua própria cooperação. Ele falou sobre o plano deles para roubar banco. Este trabalho ninguém pôde saber. O líder começou a suspeitar de seu subordinado. Joaquim disse-lhe para abrir o armário, dizendo que guardava alguma coisa dele. Então o líder encontrou o relógio do seu subordinado. Na verdade, a menina corria para a casa deles e roubou este relógio. O subordinado não pôde explicar, então decidiu lutar. O tiroteio aconteceu depois, apenas o líder estava vivo, mas ele também estava sem bala. Nesse momento, Berta acordou, pegou a arma do chão, atirou nele para vingar. Os três se abraçaram com força. O xerife recuperou a consciência. Ele mencionou uma condição com Joaquim. Ele lidaria com os corpos, mas Joaquim teve que dividir metade do dinheiro para ele. Joaquim mostrou um vídeo para o xerife, mas ele calmamente pegou o bolo para comer. Em seguida, ele apontou a arma para Berta e sua filha. Para salvá-las, Joaquim só teve que concordar. O xerife pegou alguns bolos e dinheiro e saindo. Ao dirigir, ele de repente entrou em coma, batendo em outro carro. No final, ele morreu dolorosamente. Por que ele sofreu um acidente de carro? Porque bolo que ele comeu foi bolo que Joaquim deu para o cachorro, para ajudar ele a ter uma morte tranquila. O xerife comeu bolo porque estava com hipoglicemia. No final, Joaquim podia sobreviver. Também encontrou uma esposa e uma filha. O filme terminou aqui. Tchau.